Paz seja a todos os irmãos, também a quem nos está a ver, por motivos que todos nós conhecemos, devido à pandemia que estamos a atravessar neste momento e por ordens das autoridades e da Aliança Evangélica. Então, neste momento não temos reuniões presenciais e, como tal, não queremos deixar que a nossa comunidade ela passe sem ter o seu culto, o seu alimento espiritual. Então, desta forma, encontramos uma maneira de também chegarmos a todos vocês. Então, queremos trazer-vos uma palavra de Deus, queremos também juntos louvar e orar, crendo que o nosso Deus ele é poderoso para operar. Vamos ter uma palavra de oração e depois iremos ter um tempo para juntos, vocês e nós, louvarmos e adorarmos a Deus, e depois iremos ter uma pequena meditação da palavra de Deus nesta tarde. Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, por este privilégio, Deus, que Tu nos dás de podermos estar aqui nesta tarde, sabendo que Tu estás a escutar, Senhor, e que Tu nos ouves, Senhor. Oramos por este tempo em que iremos estar aqui, Senhor. Oramos, Deus, pela Tua presença no nosso meio. Oramos por todos aqueles que nos estão a ver, pela nossa igreja, Senhor. E, acima de tudo, Senhor, por esta situação que estamos a viver, acreditamos que estás no controle de todas as coisas, Senhor. Por isso, em Ti nós queremos e em Ti nós esperamos, Senhor. Deus, fala connosco nesta tarde, Deus, em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra. Das circunstâncias pelas quais estamos a passar, nós ainda assim temos, pela graça que Deus nos dá, mais de 1000 razões ou 10.000 razões para o louvar e para o adorar e para confiar nele. Então vamos louvar 10.000 razões. Santo nome.
chegar. O fim está perto, meu tempo chegou. Mas Mesmo assim te louvarei para sempre. 10.000 anos eternamente. A minha alma bendiz o Senhor, adora o seu santo nome. Como nunca fizeste, ó minha alma, eu adorarei teu nome. Ó minha alma bendiz o Senhor, adora o seu santo nome. Como nunca fizeste, ó minha alma, eu adorarei teu nome. Eu adorarei teu Amém. Que o Senhor abençoe. Pastor Tiago. Eu gostaria de, nesta tarde, poder meditar convosco, e não quero ser de alguma forma extenso, mas queria meditar no livro de Salmos e podermos juntos pensar acerca de um salmo bastante conhecido, mas que acredito que nos tempos em que estamos a viver, que nos traz algum medo, alguma ansiedade, alguma insegurança, podemos encontrar nele esperança, refúgio, conforto para os tempos que estamos a atravessar. E gostaria de convidar a abrir no Salmo 91. E aqui o salmista, no Salmo 91, ele ensina-nos, com toda a certeza, a forma como nós devemos vencer o medo. E o medo é alguma coisa que surge naturalmente, muitas vezes devido àquilo que estamos a passar ou a atravessar, mas acima de todas as coisas nós queremos que temos um Deus que ainda assim Ele está acima de tudo aquilo que podemos estar a viver. Então vamos ler o Salmo 91 e depois pensar acerca de 4 aspectos que eu gostaria de ver convosco nesta tarde. E diz assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra no Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caem 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste o Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, quando olhamos para este salmo e olhando para o seu contexto geral, o salmista, não sabemos quem é o seu autor, poderá ter sido Moisés, uns afirmam que é Davi, mas o mais importante é a mensagem que ele tem para nós nesta tarde. E a mensagem que ele nos traz é o cuidado que Deus dispensa àqueles que a Ele pertencem. Fala da perfeita paz que nós encontramos em Cristo, na pessoa de Deus. Fala na segurança que nós encontramos quando nele nós nos refugiamos. Toda a linguagem em que o salmista encontrou este salmo é muito interessante, porque é como se nós estivéssemos perante um pai amoroso que está a exortar o filho em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, na adversidade. E é interessante que no final dessa exortação, os versos 14 ao 16, vemos que agora é o próprio pai que intervém em todo aquele discurso e diz que traz proteção, uma promessa de proteção àqueles que são seus. Então, mais do que tudo, temos que olhar para estes tempos e talvez, pegando nestas palavras como uma exortação de Deus para nós, a não desanimarmos, a não desfalecermos, a não estarmos angustiados, nem amedrontados com tudo aquilo que estamos a passar, mas acima de todas as coisas, a encontrarmos nele refúgio, abrigo e proteção. Se calhar voltarmos à intimidade, se calhar voltarmos a parar, se calhar voltarmos a refletir o nosso relacionamento com Deus. Às vezes somos obrigados a parar. E as paragens sempre nos levam a pensar, a refletir. E se calhar é um tempo para refletirmos em como temos vivido o nosso relacionamento com Deus. Talvez, e pensando, lendo aqui sobre alguém também que comentou acerca deste salmo, alguém disse que o Salmo 91 é a versão antiga da grande declaração que Paulo faz aos Romanos, no capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, pegando nesta mensagem central, nós podemos extrair do Salmo 91 4 verdades principais e que encontramos em Deus. Primeiro, no versículo 1 ao versículo 4, ali nós somos exortados pelo salmista a permanecermos em Deus. Eu tenho uma tradução que achei muito interessante, que nos faz entender melhor o que está aqui. Diz na BPT, diz: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. E deixem-me só falar acerca destes dois versículos primeiramente. Vejam, o salmista está aqui a falar, a caracterizar quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E é interessante que nós vemos que esses têm algumas qualidades essenciais. É aquele que sempre firma em Deus os seus pensamentos, é aquele que sempre procura uma comunhão constante com o Senhor, aquele que habita no esconderijo Altíssimo é aquele que sempre procura viver perto de Deus. É interessante que podíamos pegar nestas palavras do salmista, ligá-las àquilo que Jesus diz lá em João 15, quando fala acerca da videira, em que Jesus diz: se vós permanecerdes em mim e eu em vós. Então o desafio que nós temos é, nos tempos difíceis que estamos a atravessar, tal como os discípulos iriam atravessar naqueles dias, nós podemos, acima de todas as coisas, permanecer nele, para que ele possa permanecer em nós também. E vejam que ele fala de uma característica essencial: aqueles que habitam, aqueles que permanecem em Deus, esses são aqueles que podem, sem dúvida alguma, descansar à sombra do Onipotente. E vejam que o salmista está aqui a dizer o quê? Que Deus sempre estenderá os seus cuidados àqueles que se colocam sobre a sua proteção. É interessante olharmos para a perspectiva da fé que encontramos aqui. Falamos de uma fé amorosa por parte de cada um de nós. E a fé amorosa que nós demonstramos para com o Senhor, ela sempre será entendida por Deus
como uma amorosa fidelidade da sua parte para connosco. Portanto, quando o salmista fala de comunhão, na prática o que ele está aqui a dizer é que nós temos segurança. Significa, que quanto mais perto andarmos com Deus, que quanto mais perto caminharmos com Deus, mais confiança nós teremos em Deus no momento e no meio das nossas dificuldades, no meio das adversidades, como aquela que estamos a viver hoje, como as outras que virão depois desta. Nós sabemos que se caminharmos com Deus, se andarmos com Deus, se vivermos com Deus, então nós experimentaremos segurança, que o salmista fala aqui. É interessante que estava a pensar nisto e li alguém a contar uma história que falava acerca de um determinado escritor que relatava que trabalhava longas horas no escritório todos os dias. E diz que ali no escritório o seu chefe era maltratava, os colegas falavam de coisas indecentes, e ele tem uma expressão que eu achei tão interessante. Ele diz que só aguentava aquele dia de trabalho porque o seu pensamento estava naquilo que eu aguardava em casa. Durante aquele dia ele pensava no amor, ele pensava na graça, ele pensava no carinho que eu aguardava quando chegasse a casa. E nós podemos dizer, tal como diz aqui o salmista, que embora ele passasse fisicamente todo o seu dia no trabalho e sofresse os maus tratos do seu patrão e as conversas indecentes dos seus colegas, o seu pensamento durante todo aquele dia estava aonde? Em casa a casa, acompanhava-o espiritualmente neste sentido. E também nós, desta forma, achei interessante, porque também nós assim podemos permanecer em Deus. Sabem, ao reconhecermos a sua presença connosco, ao termos noção que Deus está connosco, que Deus habita em nós, significa que eu posso viver com Ele uma comunhão todo o dia. E é isso que Deus espera de nós. Eu posso viver com Deus todo o dia e cumprir os deveres. E é isto que o salmista nos diz aqui. Sabem, pode ser que haja aqui, achei interessante, estava a pensar, a própria palavra esconderijo, ela dá-nos aqui uma alusão ao lugar santo do templo. E nós sabemos que no Antigo Testamento o templo era um lugar onde somente os sacerdotes poderiam entrar no Santo dos Santos, o lugar santíssimo. E nós sabemos que ali havia a mesa dos paisagens que simbolizavam a comunhão com Deus. Tínhamos os castiçais que simbolizavam a iluminação e a revelação. Temos o altar de ouro que simbolizava o ministério da oração e do louvor. Então significava que sempre que o sumo sacerdote entrava naquele lugar, ele recebia as bênçãos do lugar secreto, a luz, a vida e a oração. E deixem-me dizer nesta tarde que a oração é o segredo de todas as coisas. E nós somos chamados nestes dias não a ter medo, não a recear o que estamos a viver, mas estamos a ser chamados para orar. Porque é na oração que nós encontramos a luz e a vida que nós necessitamos para atravessarmos a nossa vida. E a grande pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo quando olho para estes dois versículos é se eu estou a habitar num lugar sagrado onde eu encontro uma íntima comunhão com Deus, ou simplesmente eu tenho-me contentado a viver satisfeito, a passear ocasionalmente nos pátios exteriores do templo. Sabem, nós podemos ser aqueles cujo lar é o mundo e que fazemos visitas ocasionais a Cristo. Ou podemos ser aqueles que habitam em Cristo e que estão de visita ao mundo, levando uma mensagem de esperança, de ânimo e de solução para aqueles que precisam. Mas é interessante também o versículo 2. Diz que a confiança é vista pelo aquilo que afirmamos. Sabem, em vez de andarmos a afirmar e preocupar com tudo isso, se calhar temos que afirmar a nossa fé nestes tempos. Não sabemos se o salmista vivia tempos difíceis, não sabemos em que momento da sua vida escreveu, mas temos aqui a sua declaração. Ele diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E diz que por causa disso eu posso dizer, Ele é o meu Deus. Vejam, ele diz aqui que tu és o meu defensor, tu és o meu protetor, tu és o meu Deus, em ti confio.
O salmista está a aplicar a si mesmo a verdade geral que encontramos no versículo 1. Sabem, qualquer um pode dizer nesta tarde que Deus é um refúgio. Qualquer um pode dizer isto. Mas só aquele que tem fé que pode dizer que Deus é o meu refúgio. Só aquele que tem fé. A fé daquele que fala é uma fé corajosa. E essa fé tem que ser anunciada publicamente. Não podemos perder tempo a anunciar as nossas dúvidas. Mas o que é necessário em tempos difíceis é declararmos as nossas convicções. É de estarmos prontos a anunciar em quem temos crido e naquele em quem temos colocado a nossa confiança. É interessante que quando olhamos para a natureza, os próprios animais dão-nos uma lição. Quando eles sentem em perigo, e principalmente os animais do campo, eles fogem para o seu refúgio, para o lugar onde eles se sentem seguros, para o lugar onde eles sabem que estão protegidos. E se calhar nestes tempos tão difíceis, em que reina tanta ansiedade, tanta insegurança, tanta incerteza, é tempo também de nós voltarmos para Deus. Porque só em Deus é que nós estamos satisfeitos, só em Deus é que encontramos refúgio. E alguém que não partilha da nossa fé pode estar a perguntar, como alguém perguntou um dia, que vantagem tem o homem religioso, aquele que tem fé, comparado comigo? O sol não brilha sobre mim tanto quanto brilha sobre ele neste belo dia. Mas sabem, é interessante a resposta que este homem tem. Alguém respondeu assim, sim, é verdade, mas aquele que tem a fé em Deus tem dois sóis que brilham sobre ele ao mesmo tempo. Tem um que ilumina o seu corpo, mas tem o sol da justiça que ilumina e aquece a sua alma. E sabem, nestes tempos, esta é a verdadeira situação de cada um de nós, de cada crente. Ainda que às vezes, como estamos a ser, possamos ser contristados por várias provações no presente, como diz Pedro, ainda que por breve tempo, ainda que isto seja necessário para o bem espiritual ou por causa da obra que Deus quer realizar neste mundo, ainda assim, ainda que possamos passar por provações, por aflições, ainda assim, a nossa confiança está em Deus. Isto não significa, deixa-me dizer, que procuremos descanso e consolação em Deus a fim de evitar as duras realidades da vida. A verdade é que nós procuramos nele, hoje, as forças que nós precisamos para atravessar o tempo que estamos a viver. E sabem, é interessante, diz que há benefícios. O verso 3 fala dos benefícios daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que benefício é esse? Diz que Ele nos livrará do laço do passarinheiro. E vejam, livrará da peste perniciosa. A verdade é que muitas vezes, como pássaros fracos, nós somos atraídos para as armadilhas. Mas é interessante que Ele não está tão preocupado com as armadilhas, mas o foco é que Deus, ainda no meio de tudo isto, Deus sendo Espírito, Deus é aquele que nos pode proteger. Os caminhos de Deus, eles são sempre misteriosos. E a verdade é que, sendo misteriosos, Deus é aquele também que nos protege de perigos misteriosos. Deus é aquele que é eterno. E sendo Deus eterno, Ele pode livrar-nos de doenças mortais, como fala aqui o salmista. Sabem, não há limites para o poder protetor de Deus. Deus é o Deus onipotente. Mas acima de tudo, deixa-me dizer, Deus só protege aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E esta é a condição. Para que tu possas providenciar, tu precisas de habitar no esconderijo do Altíssimo. E sabem que no versículo 4 diz ali o que é interessante, que Ele nos cobrirá com as suas asas e debaixo delas estaremos seguros. A fidelidade de Deus nos protege como escudo. E deixem-me terminar este aspecto salientando isto. Nós estamos seguros debaixo das asas do Senhor. Sabe, no Antigo Testamento é interessante. Deus manda Josué criar 4 cidades-refúgio que serviriam de abrigo, de proteção para todos aqueles que
sem intenção tivessem morto alguém e para se protegerem do vingador do sangue, eles teriam que ir para essas cidades. Mas aquilo que eu quero dizer é, a proteção só faz sentido se eles forem para a cidade. Não adianta eles saberem que havia uma cidade de refúgio. Não adianta nós sabermos que Deus existe. Nós precisamos de correr para Deus, para que Deus seja o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Nós precisamos agir em ação. A nossa fé tem que nos levar a agir. O segundo aspecto está do verso 5 ao 10 e lá diz que nós somos protegidos por Deus. E esta tradução diz: você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Vejam, é interessante aqui, o salmista está a falar de desgraças que podem acontecer de forma súbita, sem nós estarmos à espera. Fala, e tudo isto pode ser roubos, assaltos, guerras, pragas, desgraças súbitas que surjam tanto de dia como de noite. Mas o que é que o salmista nos diz? Diz para nós não termos medo. Ele diz ali: não temerás medo dos perigos, não terás medo. Significa o quê? Que o medo é uma reação normal, mas não nos pode levar para longe de Deus, mas pelo contrário, tem que nos levar para mais perto de Deus. A grande questão é, quando sentimos medo, o que é que devemos fazer? Sabe, é interessante. A expressão que mais vezes aparece na Bíblia é não temas. E Deus está preocupado em dizer-nos a cada dia, todos os dias, quando nos levantamos e nos deitamos, para não temermos, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Então o que é que eu devo fazer quando surge o medo? Primeiro eu devo perguntar até que ponto é que o medo e a ansiedade que eu estou a viver é útil. O que é que isso traz para a minha vida? Segundo, eu devo estar pronto a enfrentar os medos. Terceiro, depois de enfrentar, eu devo recorrer ao poder expulsivo do perfeito amor. João diz: o perfeito amor lança fora o medo. Significa o quê? Se existe em nós algum temor que não possamos aguentar, então eu devo encher o meu coração do amor de Deus. É interessante, deixe-me dizer, e pegando aqui também em Paulo, capítulo 8, verso 35 a 39, vejam, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu devo encher o meu coração do perfeito amor de Deus, para que esse perfeito amor de Deus lance fora o medo. E quarto, devo orar depois. E quando eu oro, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ela inundará os nossos corações, como diz Paulo na carta aos Filipenses. É interessante que o salmista continua a dizer: ainda que 1000 pessoas caiam ao teu lado e 10.000 ao teu redor, tu não sofrerás nada. É interessante, as circunstâncias podem ser difíceis, a luta pode ser difícil, mas o salmista nos diz que nós nada sofreremos. Há uma missão para a qual nós somos chamados a cumprir, e essa missão Deus fará com que nós a cumpramos. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que a nossa vida seja colocada em causa, ainda assim Deus fará com que a obra para a qual nós fomos chamados, ela seja feita. E nós, como igreja, temos um papel a fazer nestes dias, neste tempo. Não é anunciar alarmes, mas é levarmos uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação
para todos. Porque esta verdade também se aplica a assuntos espirituais. Em tempos de apostasia, de frieza espiritual, numa decadência na própria religião, todo aquele que vive perto de Deus, esse sempre renovará as suas forças no Senhor. Podemos pensar que a justiça de Deus tarda. Diz o salmista, olharemos e veremos como os maus são castigados. Mas Deus sempre agirá com justiça. E ele termina dizendo, porque fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. É interessante, estava a pensar nisto. E Spurgeon, num dos livros que tem biografia, fala que quando ele chegou a Londres, perto ali dos 20 anos, tinha 20 anos de idade, numa das primeiras igrejas que ele pastoreou, diz que passado 12 meses Londres foi atingida com uma grande epidemia de cólera. E ela dizimou milhares naqueles dias. E Spurgeon, ele foi fazendo o seu trabalho como pastor, ele visitava os enfermos, realizava enterros e diz que os olhos das pessoas se abriam quando Spurgeon chegava lá à casa para partilhar uma mensagem de esperança e de salvação. Ele diz que realizou inúmeros enterros. Mas diz que no momento da sua vida, ainda no meio desta epidemia, diz que ele sentiu-se esgotado, ele sentiu-se desanimado. Sentiu-se que aquela praga mortal que estava naquela cidade, em Londres, diz que se apegara a ele. E diz que num dia ele estava a passar à frente de uma loja e viu na montra as palavras do Salmo 91, versículo 9 e versículo 10. E diz Spurgeon que quando ele leu aquelas palavras, diz que o efeito sobre o seu coração foi imediato. Ele diz, a fé aceitou estes versículos, aplicando-os à minha vida, senti-me seguro, com refrigério e revestido com a imortalidade. Continuei as minhas visitas pastorais aos enfermos e moribundos com paz de espírito. Não senti medo de nenhum dano, nem sofri dano algum. É esta fé, é esta paz, é esta confiança que nós precisamos de sentir, de experimentar e de levar aos outros neste tempo. Sabe, é esta verdade que o Salmo enfatiza sobre aquele que faz a sua habitação espiritual em comunhão com Deus. Temos promessas de Deus para nós, que não seremos abalados, que não seremos atingidos, que dano algum virá sobre nós. Mas também, por outro lado, sabemos, e deixa-me dizer-te nesta tarde, se por um lado está comprovado que inúmeros cristãos têm sido milagrosamente libertos de perigos físicos, de todos os tipos, também sabemos pela experiência de que há cristãos, de que os cristãos não estão isentos das dificuldades que surgem na vida de todo o ser humano. Os que temem a Deus, bem como aqueles que não o temem, sofrem acidentes. Durante epidemias, pandemias, tanto os cristãos como aqueles que não são cristãos podem adoecer e morrer. Tanto santos e pecadores passam por tempos de crise económicas. Surge-nos então uma pergunta: qual a vantagem do homem de Deus? Aquele que tem Deus comparado com aquele que não tem. É a proteção de Deus. É a segurança em Deus. Sabem, não há limites à possibilidade de uma fé milagrosa. Mas nem o próprio Cristo nos disse que estávamos imunes contra a adversidade. O que Ele nos disse e o que o Novo Testamento afirma é que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Se o resultado final é Deus livrar-nos, se o resultado final é não livrar-nos, continua a ser verdade que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. A segurança que o Salmo nos oferece é que a maldade presente no mundo nunca poderá atingir aqueles que estão abrigados debaixo das suas asas. Terceiro aspecto, versículos 11 a 13, fala que seremos vitoriosos com Deus. Diz, Deus mandará que os anjos cuidem para proteger onde quer que formos. Eles vão segurar-nos com as suas mãos, para que nem mesmo os pés sejam feridos nas pedras. Com os pés mataremos leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas.
Vejam, todos nós temos consciência do mundo em que vivemos e nos movemos. É um campo de batalha espiritual. E muitas vezes nós não temos a noção de quantas vezes a mão de Deus nos protegeu de tantos perigos. Nos livrou de tantos males que nós não vemos. E agora, quando estamos perante alguma coisa que vemos, os seus efeitos, parece que não vai funcionar, mas o mesmo Deus que nos sustentou até aqui é o mesmo Deus que nos continuará a sustentar. É interessante que no verso 13, o salmista ele fala de um costume antigo. Era naqueles dias normal que os conquistadores colocassem o seu pé na nuca do inimigo vencido. E sem dúvida há aqui que quando ele fala do leão, que simboliza todos os inimigos conhecidos, abertos e violentos, e usa o exemplo da serpente, que simboliza todos os inimigos secretos e traiçoeiros, aquilo que o salmista nos deixa como garantia poderosa para o povo de Deus é que, por mais poderoso que possa ser o inimigo que estejamos a enfrentar hoje, ele sempre será vencido por aquele que tem Deus na sua vida. Ele sempre será vencido por aqueles que se colocam nas suas mãos, por aqueles que oram para que na sua fraqueza Deus os use nestes dias difíceis como canais de esperança e confiança para proclamar a mensagem de que temos um Deus sentado no trono, que cuida, protege e guarda aqueles que são seus. Por último, e fechando, o salmista agora deixa de falar. E agora vem, Deus interrompe. E vejam que agora o discurso aqui é o discurso de Deus para connosco. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles clamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, dar-lhes-ei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Deus diz. Deus diz. E é interessante que vejam porque é que Deus faz isto. Não é porque o fiel merece ser preservado, mas é porque, apesar de todas as falhas, os nossos olhos estão fixos em Deus e no seu grande amor para connosco. Sabem, somente aqueles que amam a Deus permanecem numa intensa e profunda comunhão com Ele. Somente aqueles que amam ao Senhor é que possuem nele uma fé verdadeira. E esta é a fé distintiva de todos aqueles a quem o Senhor liberta do mal. Deus tem prazer em ver os dons da graça, do amor e fé presentes naqueles que o adoram. Sem dúvida alguma, se tentarmos subir a um lugar alto, cujo caminho é difícil e perigoso por conta própria, estaremos sujeitos ao perigo. Mas se Deus nos colocar num lugar elevado, estaremos seguros. Estaremos seguros. Deus, deixem-me dizer, está sempre mais disposto a dar-nos do que a nós a recebermos. Vejam que é interessante o verso 15. Quando eles clamarem, eu responderei. E vejam, Deus não diz que nos livrará da angústia, mas primeiramente Deus diz que estará connosco nas horas da aflição. Eu não sei quanto tempo, quantas horas é que passaremos nesta aflição, mas a única certeza que nós temos é que Deus está connosco. E no seu tempo, Deus nos livrará. Temos como igreja, como povo de Deus, o dever de estar na linha da frente em oração, de clamar ao Senhor, pois acreditamos que para nós é um privilégio orarmos ao Deus que está nos céus e que é um dever para nós, como igreja também. Deus sempre estará com aqueles que sentem o quanto precisam dele. E Deus sempre vai honrar aqueles que o honram a Ele, em primeiro lugar, nas suas vidas. Deus corresponde à nossa fé. Não te esqueças disto. Deus corresponde à tua fé. E como recompensa, termino com isto. Vejam, mais do que
tudo aquilo que podes beneficiar desta vida, tal pegando em qual ele diz que a recompensa maior é estarmos com Cristo. É estarmos com Cristo. Obedecermos a Deus vai nos levar a uma vida longa, sem dúvida. A uma vida satisfeita com Ele. Sabendo que quando partirmos desta vida, estaremos no lugar onde sempre desejamos estar. Porque vejam o que o salmista diz. Como recompensa, dar-lhes-ei vida longa e mostrar-lhe-eis que sou o seu Salvador. Então que possamos nós, neste tempo, nestes dias, experimentarmos a verdadeira salvação que encontramos em Cristo Jesus. Sabendo que a oração que fazemos é uma arma poderosa nestes tempos. E deixem-me terminar só citando Tiago 5, 14 a 15, em que ali Tiago diz: se alguém entre vós doentes, chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometidos pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Porque somos salvos, porque temos experimentado esta tão grande salvação, temos também esta certeza que a oração, ela pode fazer coisas grandes. Não é tempo de ficarmos alarmados, angustiados, mas é tempo, como nos desafia o salmista, a vencermos o medo. É tempo de voltarmos à oração. É tempo de voltarmos ao lugar de intimidade. É tempo de voltarmos ao nosso tempo devocional com Deus. É tempo de voltarmos a experimentar toda a segurança que há quando nos abrigamos do Senhor. Irmãos, e a todos os que nos veem, façamos nestes dias do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar alto, o nosso lugar secreto, sabendo que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E a Igreja de Cristo, que ela possa levar esta mensagem àqueles que precisam. Cuidemos também uns dos outros. Preocupemos-nos em estar presentes. Não fisicamente, mas poderemos estar de outras formas. Mas o que importa, nesta hora, é confiarmos nele e cuidarmos, levarmos a sua palavra a todos aqueles que precisam. Deus abençoe. Nós sabemos, com aquilo que foi-nos falado agora nesta tarde, que o nosso Senhor está no controle. Então vamos cantar isso mesmo. Os céus podem escutar, eu sei que perto estás, não me deixas. Teu amor me susterá, o temporal virá, mas ficarei firme. As minhas mãos levanto, meu coração entrego, minha alma sabe bem que tu és Senhor. A tua voz acalma o mar e a minha alma, em ti descansarei, tu estás no controle. Em vales, podes passar, mas creia. Em vales passarei, teu Espírito guiará no meu caminho.
podemos confiar que Ele está no controle. Em meio à crise, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, podemos confiar, podemos ter paz. Mas essa paz só encontramos no nosso Senhor. Só encontramos essa paz quando descansamos nele. Aleluia. Essa paz nós não podemos de maneira nenhuma duvidar. Não podemos de maneira nenhuma. Devemos confiar e dizer: confiarei somente em Ti. A Tua perfeição, Senhor, é incomparável. Só em Ti eu confiarei, Senhor. Aleluia. Confiarei somente em Ti. Tua perfeição é incomparável. És o princípio e o fim, mais do que eu possa entender. Não há outro como Tu. Confiarei somente em Ti, só em Ti, Senhor. Tua perfeição é incomparável. És o princípio e o fim. Sim, Tu és. Tudo que eu posso imaginar, tudo que eu posso, só Tu és. Não há outro como Tu, não há como Tu, Senhor. Confiarei somente em Ti. Tua perfeição é incomparável. És o princípio e o fim, mais do que eu possa entender. Não há outro como Jesus. As minhas mãos levanto, meu coração entrego, minha alma sabe bem que Tu és Senhor. A Tua voz acalma, Maria, minha alma, em Ti descansarei. Tu estás no controle. As minhas mãos levanto, meu coração entrego, minha alma sabe bem que Tu és Senhor. Tua voz acalma, Maria, minha alma, em Ti descansarei. Tu estás no controle. Em Ti descansarei. Em Ti descansarei. Tu estás no controle. Em Ti descansarei. Tu estás no controle. As minhas mãos levanto, meu coração entrego, minha alma sabe bem que Tu és Senhor. A Tua voz acalma, Maria, minha alma, em Ti descansarei. Tu estás no controle.
chegamos. Só desafiar aos irmãos que o nosso relógio de oração ele está a funcionar e queremos que ele funcione até ao final deste mês, até dia 29. É a data, em princípio, que as nossas atividades estão canceladas, depois iremos avaliar e comunicaremos, mas o nosso relógio de oração está em funcionamento, irmãos, e cada hora que o irmão já sabe, faça um apelo para que o irmão possa envolver-se neste clamor ao Senhor. E vamos orar por estes assuntos, vamos orar pelo fim do avanço do Covid-19, vamos orar por todos os profissionais de saúde, temos irmãos também na fé que estão também nos hospitais a trabalhar, vamos orar também por eles, vamos orar por todos aqueles que estão doentes, vamos orar pelas nossas autoridades, pelas decisões que eles têm de tomar, vamos orar pelas famílias enlutadas ao redor do mundo, vamos orar pela nossa igreja em Portugal e pela igreja ao redor do mundo, vamos orar por todos aqueles que estão hospitalizados sem conhecer Jesus, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia e vamos orar também para que não haja uma recessão económica. Vamos colocar todos estes assuntos diante do Senhor e crendo, como diz ali em Crónicas, se o povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, ele orar e buscar, então o Senhor ouvirá dos céus e ele operará, sarará a terra, enviará a chuva do céu. Então nós cremos nisto. Também nós estaremos na próxima quinta-feira aqui, mais no nosso culto online, às 21h, e depois também no domingo às 11h, a nossa escola dominical que funcionará via WhatsApp. Podem enviar o número pelo canal do Facebook ou pelo Instagram, pela nossa conta, enviem. Também os jovens terão também a sua classe ao meio-dia também por videoconferência, e depois às 17h teremos aqui mais um culto em que iremos mais uma vez dar uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, de exortação para a Igreja do Senhor neste tempo presente. Também peço aos irmãos, amém, alguma situação que precisem, os irmãos têm o meu contacto, amém, está tudo ali na página da nossa conta, os irmãos liguem-me, estarei disponível, se alguém precisar de alguma visita, se quiser vir aqui também, não há problema, nós estamos disponíveis para receber, para conversar, para falar, para orar, amém, mas peço também que possamos neste tempo também cuidar uns dos outros, amém, que essa possa ser a responsabilidade de todos nós, cuidar da nossa comunidade, cuidar da nossa igreja, procurem ligar, saber se estão bem, se o irmão mais velho que tem menos capacidade vejam se é necessário ajuda, também vamos ser uns com os outros e neste tempo juntos caminhamos. Amém. Deus ricamente abençoe a todos vós e uma semana abençoada. Vamos terminar só com uma palavra de oração. Senhor amado, te agradecemos, Senhor, por este tempo que passamos, Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu ouves, que tu escutas, que tu estás atento ao clamor que é feito neste lugar, Senhor, pela tua igreja. Oramos por todos estes assuntos que foram aqui mencionados, Senhor, oramos para que tu operes, Senhor. Os nossos olhos eles são postos em ti, Senhor, em ti nós esperamos e confiamos, sabendo, Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Portanto, Senhor, cuida da tua igreja durante esta semana, guarda a cada um de nós, Senhor, e que possamos estar a cada dia mais perto de ti, caminhando mais contigo, Senhor, e buscando alimento na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.